Olá a todos. Vou pôr aqui o título. Vamos falar hoje um pouquinho sobre metabolismo, ok? Pronto. Olá, rolando. Pronto, hoje vamos fazer um live um pouquinho diferente do que viemos fazendo sempre. Olá a todos, olá Fátima, Ana, Rolando também está por aqui. Muito bom. Deixa eu ver. Bom, eu vou. A Jennifer também está por aqui, que bom. Peraí. A Solos Med, muito bom. Pronto. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Estou um pouquinho congestionada, estou meio resfriada. Então, se ficar com a voz aí um pouco rouca, a gente vai tratando de dar um jeitinho, tá bem? Então, o nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre metabolismo. Por quê? Porque metabolismo é uma coisa assim... Lina, seja bem-vinda também. Metabolismo é uma coisa que não é só de bariátrico. Metabolismo todas as pessoas, todos temos, não é? Olá, Rolando. E aqui nos interessa entender que o metabolismo, às vezes as pessoas dizem assim, chegam na consulta, Patrícia, seja bem-vinda, chegam na consulta e dizem assim, ai, olha, o meu metabolismo é muito lento, o meu metabolismo é muito rápido, normalmente a queixa é sempre que o metabolismo é lento, e eu queria assim conversar um pouquinho com vocês, no sentido de que quem tiver dúvida, escreva, diga, fale coisas, porque é interessante a gente... orientar e tirar algumas dúvidas meio cruéis que existem aqui nesse quesito metabolismo e que não é bem assim. Tereza, seja bem-vinda também. A Bela Curva também, seja bem-vinda. Então, quando a gente fala do metabolismo, é muito fácil as pessoas dizerem assim, ai, meu metabolismo é lento. Então, vamos lá. Por que o metabolismo é lento? O que te faz pensar que o seu metabolismo seja lento? Se vocês estão por aí, podem escrever o que lhes faz pensar que o metabolismo seja lento ou seja rápido, ok? Ana Rita, seja bem-vinda, Ana também. Para mim era importante que até vocês dissessem qualquer coisa, porque as pessoas têm muito essa ideia de que o metabolismo é lento e então é por isso que não emagrece, ou então só sobem de peso porque o metabolismo é lento, ou porque o metabolismo funciona de um jeito ou de outro. E eu até gostava de ter um pouco, Rosário, seja bem-vinda também, gostava até de ter um pouquinho essa ideia. Olha, a Foco no que realmente importa está comentando que ela acha que é o estresse. Dora, seja bem-vinda. Patrícia, também seja bem-vinda. A Cris, o Carlos. Então, aqui vale entender exatamente isso. Vamos lá. O estresse pode alterar o metabolismo? Pode. O metabolismo é alterável? É. Realmente é alterável. Boa tarde, Carlos. Então, alguém diz alguma coisa mais ainda que pensa aí sobre o metabolismo? Do que pode alterar o metabolismo ou fazê-lo ficar lento ou fazer ficar rápido, porque isso aqui é bem importante a gente entender, seja bariátrico, não seja bariátrico, seja do jeito que for, porque essas situações, essas situações aqui do metabolismo, Sandra querida, pois é, eu acabo na hora assim não revisando, não me lembrando todas as pessoas. Então, a Sandra também comenta que acha que é o estresse. O estresse sim altera o metabolismo totalmente. E que tipo de estresse, não é? Então vale a gente aqui pensar muitas coisas das situações ou das nossas atitudes ou dos momentos que podem efetivamente alterar o metabolismo. Tá bem? Dora, se quiser também comentar alguma coisa, a Ruth, seja bem-vinda. Aqui era interessante a gente ter uma noção disso, até para ter um ponto de partida de como é que a gente pode tratar desse assunto.
E se vocês gostarem, ok, olha, a Social está a comentar assim, que o metabolismo está em todo lado, sim senhora, sim, e que ainda nem sequer sabe o que é realmente o metabolismo. O Vitor Moço também está por aqui, um beijinho, Vitor. E o metabolismo é isso, ou seja, o nosso corpo tem um funcionamento adequado e esse é um funcionamento metabólico, ou seja, nós temos uma situação orgânica que por si só ela funciona e é dependente de absolutamente, vamos dizer assim, existem alguns eixos na realidade que fazem com que o metabolismo funcione. O objetivo sempre do metabolismo é buscar uma homeostase. Homeostase quer dizer um equilíbrio. Sempre, Valen, seja bem-vinda também, é sempre importante aqui buscar um metabolismo, buscar um equilíbrio, melhor dito, que a gente chama de homeostase, para que tudo funcione dentro de uma sincronia, dentro de uma forma adequada. E por isso a gente come, a gente dorme, tudo isso tem a ver com o metabolismo, com o nosso ritmo. E esse ritmo circadiano também altera o metabolismo. Uma coisa acaba alterando a outra, mas efetivamente tudo que converge vai terminar no que é o metabolismo como tal. Então, o metabolismo, na realidade, são todas essas funções engrenadas que, quando estão em sintonia, estão em equilíbrio, estão em homeostase e o organismo tem uma qualidade de vida, ou seja, tem uma situação de bem-estar excelente. Liliana também está por aqui. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui que existem alguns eixos entre o cérebro, o hipotálamo mesmo que está no cérebro, a própria tireoide, as suprarrenais. Então, do ponto de vista glandular, que também altera o metabolismo. E isso é real. Por isso que tem muita gente que toma medicamentos para alterar um pouco a tireoide, porque há um funcionamento mais lento da tireoide, ou seja, a tireoide deixa de produzir os hormônios como tem que as hormonas que tem que produzir, e então isso efetivamente altera o metabolismo. Então a gente tem que realmente tratar disso e tem muita gente que sofre da tireoides. As tireoides, ela pode sofrer, ela tem, vamos dizer, a tireoide tem problemas em ter um funcionamento alterado porque há pouca produção hormonal, porque há pouca, vamos dizer assim, dos elementos que compõem a tireoide estão em pequena quantidade, e então eu vou ter uma coisa que a gente chama hipotiroidismo, ou quando elas estão alteradas, eu posso ter uma situação de um hipertiroidismo, ou seja, que a tireoide produz mais da conta e então trata de um metabolismo que está também alterado. Andréia, seja bem-vinda. Que também está alterado, em que o funcionamento dele está excedendo os limites da normalidade. Então eu entro num outro estágio que altera também toda essa homeostase. E aí o que a gente faz? A gente tem que corrigir. E se corrige com o quê? Pronto, com elementos ou, vamos dizer, a substância que é produzida e que é dada sinteticamente para que esse metabolismo funcione de forma adequada, sempre buscando a homeostase, sempre buscando o equilíbrio. Então, quando a gente tem isso, a primeira coisa que as pessoas dizem muitas vezes é assim, meu metabolismo é lento e eu estou a engordar, porque o meu metabolismo é lento. O que faz pensar que o seu metabolismo seja lento? Porque eu como normal, mas eu engordo até doar, né? Esse é o grande detalhe. Pronto, a Cristina está a comentar aqui, uma tiroidite, sim, uma inflamação da tiroide vai alterar esse funcionamento adequado e então sim tem que ser corrigido com, por exemplo, os medicamentos, esses que eu estou falando do ponto de vista sintético, que a gente consegue tomar, e aí sim tem que ser uma toma diária, direitinha, num horário que seja em jejum, antes de comer qualquer coisa, porque aí vai alterar a absorção desse medicamento e tem que ser tratado de forma adequada. Então, muito bem, esse é um dos fatores que alteram do ponto de vista orgânico por um problema da tireoide.
Por que a tireoide deixa de funcionar? Aí nós temos aqui uma série de situações que podem acontecer, ok? Uma série de situações. O Hashimoto, sim, é isso, só que se escreve com H-A-S-H-I, Hashimoto. Ela realmente é vamos dizer, uma síndrome da tireoide que altera-se o funcionamento adequado da tireoide. E então eu posso ter uma relação de que eu começo a ver a tireoide como um órgão e eu passo a rejeitá-lo. Então eu tenho um funcionamento diferente, que eu passo a ter algumas células que não são bem aceitas, ou seja, que a minha tireoide deixa de funcionar porque existe aqui o Hashimoto nesse caso. Então eu começo a ter uma situação de que não funciona porque não... É como se eu não reconhecesse adequadamente essa situação. E sim, o medicamento tem que ser tomado em jejum. Pronto, essa é uma situação que acontece. Por que acontece? Pronto, os problemas da tireoide, a gente pode falar aqui uma coisa, outro dia, fazer um live só de por que a tireoide é afetada. A tireoide é afetada, muitas vezes, do ponto de vista emocional. A tireoide é afetada quando a pessoa tem N detalhes emocionais que interferem, inclusive no falar, no dizer e pronto. E a gente depois, um dia, se vocês quiserem, a gente pode falar especificamente sobre isso, o que afeta o próprio desenvolvimento da tireoide, além do iodo e dessas situações aqui que podem ser, por exemplo, se eu vivo numa zona onde não tem o ar do mar, que eu não tenho, o sal tem que ser iodado, que há uma produção de iodo muito baixa, por exemplo, nas montanhas, nos Andes, nas montanhas da América do Sul, nos Andes, na América do Sul, existe uma zona endêmica que há realmente uma coisa que chama bócio, então a tireoide começa a crescer porque há uma falta, no caso do iodo, que não é o que se passa aqui em Portugal, que nós temos o mar aqui na frente, não é? E por isso o sal é iodado, é colocado iodo no sal justamente pela função da tireoide. Então aí há casos e casos que dá pra gente falar e dá pra gente um dia conversar só sobre o porquê que isso acontece. Mas voltando aqui um pouquinho, a bariátrica agora também já chegou por aqui. Joana, seja bem-vinda. Aqui outros grupos das minhas meninas das bariátricas, sejam bem-vindas. Então vamos pensar aqui um pouquinho mais, ainda em função de metabolismo, de o porquê que muitas vezes a gente considera que o metabolismo é lento. Pronto, o metabolismo é lento muitas vezes e está influenciado por uma coisa tão básica, mas tão básica, que às vezes é difícil até de entender e achar que seja real. Por exemplo, uma das coisas que afeta imensamente o metabolismo é a água. Eu até falo baixinho, porque parece que é mentira. A água nos altera absolutamente o metabolismo, ok? Outras doenças, invariavelmente, vão alterar também o metabolismo. Então, vamos ver, em coisas básicas como a água, a gente precisa aqui ter um pouquinho mais de atenção. E há um descuido muito grande da água, porque uma água... Rose, seja bem-vinda também. Rose é uma querida que está sempre por aqui, não é? Então, e peço desculpa que eu ando aqui congestionadíssima. Então, o próprio metabolismo da água, que vocês têm que entender que a água no corpo é necessária, e não é necessária só porque a pessoa tem sede e tem que tomar água, porque deve tomar água, porque as pessoas dizem que deve tomar água. Não, a água tem que ser consumida porque é ela que leva os nutrientes para todos os lados, e não só os nutrientes, mas todo o processo metabólico de você poder refrigerar o próprio corpo tem a ver com a quantidade de água que se toma. Então, a água é uma coisa tão básica, mas que se as pessoas tivessem o cuidado e a atenção de ver o quanto ela é importante para o próprio metabolismo, tomariam mais atenção a beber água efetivamente. E a água, aí sim, a gente pode também falar de pH, de baixo, de alto pH, de água com pH mais alto, mais baixo, pronto, o que quiserem, o que vocês quiserem também se pode conversar, e se tiverem alguma dúvida também podemos falar. Mas o simples fato é exatamente, e é tão difícil beber a água,
que a água interfere diretamente no efeito metabólico. Por quê? Porque esse metabolismo tem a ver com não só a sincronicidade que existe de forma orgânica dentro do que é os ritmos e os nossos ciclos, a própria água interfere no fato de levar esses nutrientes de forma adequada que cumpram as suas funções. Então, pessoas que têm uma quantidade muito baixa na ingesta de água, a primeira coisa que acontece, o intestino fica seco. As fezes vão ficando secas, porque o organismo vai retirando a água de água livre no corpo para poder absorver essa água e levar e fazer com que o metabolismo funcione. Então, nós acabamos deixando que os nossos fluidos, as lágrimas, isso é fluido, a saliva, isso é água, é fluido. As secreções do corpo, a própria urina, as secreções vaginais, a própria produção de sêmen fica diminuído quando a pessoa não tem uma quantidade adequada de água. E isso é um dos fatores básicos, mínimos, simples, o mais corriqueiro possível, o mais ordinário possível, e as pessoas não têm esse cuidado. No paciente bariátrico é ainda muito importante, não só porque a água está aqui, a gente toma e bebe, mas porque a gente perde água. Então, um clima seco, ou um clima quente, ou um clima úmido, vai fazer diferença, inclusive na absorção e na retenção dessa água, porque não adianta só tomar, a gente tem que reter também, né? Então, aqui alguém está comentando assim, que eu tenho muita dificuldade de beber água, com mais de 1 ano de bypass, só consigo beber água aromatizada. Pronto, ótimo, beba água como for, aromatizada ou não, tem que se beber. Quanto mais fresca, melhor, porque ela regula também, vamos dizer, nós temos aqui um termostato interno, que algumas pessoas funcionam melhor ou pior, que também interfere no próprio metabolismo. Então, é bem importante, Vivi, seja bem-vinda também, a Sofia também. É bem importante ter essa noção, porque a água é fundamental e é um elemento aqui básico que vai fazer toda a diferença no cômputo geral desse metabolismo funcionar melhor ou pior. E então aí começam os detalhes do próprio metabolismo. Então vamos lá. A água, por si só, quando eu tenho água baixa, eu diminuo os fluidos para ter água livre para poder fazer todo o metabolismo adequado. A água tem função direta nesse termostato, porque quando sobe a minha temperatura, eu preciso da água para refrigerar. Então, ela funciona como se fosse um refrigerador, certo? Um refrigerador do meu próprio metabolismo, para não deixar aquecer. Quando eu faço algum tipo de exercício, eu preciso da água, porque eu tenho uma temperatura que, por fricção da minha musculatura, eu aumento o meu gasto cardíaco e, por ende, metabólico, e vou precisar de água para refrigerar toda essa situação. A água é necessária para que os nutrientes cheguem à raiz do bulbo capilar. Como é que chega o nutriente aqui se não é com água? Certo? Mas a água vai no sangue, então o sangue fica espesso e fica grosso. Pronto, nos grandes vasos não há grande problema, porque há sempre uma pressão muito grande. Mas nos vasos pequeninos, que são todos aqueles vasinhos mínimos que a gente tem a nível cerebral, dentro do cérebro, irrigando o cérebro, também tem esses vasos a nível periférico. Então, essas são as veinhas que nós temos aqui e tudo. E essa sudorese que também é controlada. Já vou conversar contigo sobre esse assunto, especificamente. Leide, seja bem-vinda. Então, Andréa, também seja bem-vinda. Então, aqui é tão básico essa situação da água, mas ela faz uma interferência direta no que é todo o metabolismo. Então, número 1, isso vai afetar completamente toda a situação metabólica. Número 2, vai alterar a viscosidade das substâncias que nós produzimos a nível corporal.
e das secreções glandulares também. Então imagine, se a gente não tem água suficiente para irrigar todo o sistema de forma adequada, tudo vai ficar mais espesso, incluindo as secreções das próprias glândulas. A secreção, por exemplo, de dentro da vesícula, da própria bilis. Tudo isso, porque a vesícula nada mais é que um reservatório da bilis, tá? A bilis é produzida pelo fígado, vai para dentro da vesícula. Quem tem a vesícula, né? Quem não tem, há um goteamento, mas quem tem a vesícula vai ficar a bilis aqui. E cada vez que a gente come uma gordura, eu espirro essa bilis para solubilizar o que a gente comeu e poder, vamos dizer assim, usar uma fórmula de um detergente para a gente poder emulsionar a gordura. Porque a gordura tem que ser separada em micelas para entrar para dentro do intestino. E depois lá dentro do intestino, lá dentro, na parte que já vai dentro para o sangue, que tem cada enterócito, cada célulazinha do nosso intestino, depois ele vai ter uma conexão para entrar para a via sanguínea, que se chama lactífero central. Então, nessa veiazinha que a gente tem aqui, ela vai voltar a gordura a se juntar como gordura. Mas para ela ser absorvida, ela não pode ser absorvida como gordura. Gorduras são moléculas muito grandes, então tem que ser tudo separadinho, em coisinhas, em mínimas porções, que a gente chama de micela, e para isso precisa da vesícula biliar, ou não precisa da vesícula, precisa da bilis em si. Tendo vesícula ou não, é outra situação. Então, o que acontece? Eu vou precisar, Ruth, seja bem-vinda, Ruth. Então, eu vou precisar efetivamente, e é bem importante, que se essa produção da bilis, se eu tenho pouca água, a bilis também fica espessa. Ou seja, a concentração que eu vou ter dentro da vesícula, da bilis, vai ficar mais espessa, e por isso é muito fácil formar aquilo que chamam barro biliar, ou pedrinhas, aí tem a ver com a formação dos oxalatos, que aí ajudam a formar essas pedrinhas. Então, veja só, uma coisa tão básica como água, uns quantos copos de água por dia, faz uma diferença tão brutal em todo o que é o tal do metabolismo, certo? Então, aqui vale a gente entender toda essa situação. Depois, essa mesma água, eu tenho ela livre no intestino. Quando a gente come, que a gente um dia pode falar também só de metabolismo digestivo, quando a gente come, a gente mastiga a comida, mistura com a saliva. Se eu tenho pouca saliva, eu tenho uma dificuldade de deglutição maior. Se eu tenho bastante saliva e produção bastante saliva, eu degluto tudo com muito mais facilidade. Então, eu vou engolir a minha comida, ela vai para o estômago, vai ser secretado suco gástrico, que eu preciso de ácido clorídrico para formar o suco gástrico. E eu preciso efetivamente também de hidrogênio, que vem da água. Esse hidrogênio não surge assim, de milagre. Eu também preciso disso. Então, as pessoas que têm uma produção muito baixa e aumenta a quantidade de cloro no organismo, também dá outra doença, que é Sjögren. E então é outra síndrome também que tem a ver com toda essa situação. Aí, dentro do nosso intestino, voltando para cá, eu vou ter os alimentos misturado com o suco gástrico, misturado isso com outras enzimas que são secretadas dentro do estômago e depois pelo próprio pâncreas e tudo já dentro do intestino. E o nosso bolo alimentar se transforma em uma coisa que chama quimo e depois se transforma em uma coisa que chama quilo. Esse quilo é líquido. Quando você tem uma diarreia, o que é a diarreia? Eu a passo muito rápido, independente da causa, tá? Porque a diarreia pode ser bacteriana, pode ser porque eu comi alguma coisa que me fez mal ou por uma motilidade do intestino que foi muito rápido. Então, quando eu tenho isso tudo, veja bem, é bem importante aqui a gente entender que quando isso acontece, o nosso alimento é líquido. Quando a gente vomita, é líquido. Quando está dentro do intestino, é líquido. As fezes são sólidas. Por quê? Porque eu absorvo a água lá no final do intestino. Toda a água, eu faço uma
reciclagem. É como se eu tivesse um etar dentro do corpo. Então, eu reciclo a água. Essa água que está muito carregada em partículas vai para o rim, vai ser filtrada, o sangue vai ser filtrado no rim. Vou ficar com alguns alimentos que vão fora, outros eu vou guardar. Sódio, potássio, cloro e algumas coisas eu trago de volta que saem com a água. Então, parte vai gerar urina e parte dentro do intestino também vai ser reciclado tal qual o etar. O que não serve vai para fora e as partes grossas e vamos dizer, as fibras que não são absorvidas, que já passaram pelas bactérias, que está tudo de acordo, vai lá para o intestino e então as fezes vão ficar secas porque eu reabsorvi esta água. Se eu não tomo água, eu fico reabsorvendo essa água que está extremamente suja. Por quê? Porque é uma água que deveria sair levando contaminantes, pesticidas, coisas que o fígado já depurou e tem que sair por algum lado. Sai pelos poros, muitas coisas, sim senhora. Sai pelo intestino e sai pela urina. E pelos poros também. Nós secretamos substâncias que são tóxicas muitas vezes pela própria pele. Então, quando eu não tomo água, eu vou fazer as fezes cada vez mais secas para eu poder reabsorver essa água que me falta. Então, mau assunto. Isso causa dor de cabeça. Por quê? Porque eu trago tóxicos de novo para dentro do corpo. Então, só por aí, isso faz com que o metabolismo tenha que trabalhar, inclusive, mais para fazer esse processo. Então, não é que ele fique lento. Ele até, por certa forma, tem que trabalhar mais. Mas, contraproducente totalmente, porque eu estou aproveitando uma água que não deveria ser. É como uma água de desprezo, que deveria ser desprezada no corpo, e eu estou reaproveitando. Bruno, seja bem-vindo. Peço desculpa a vocês que eu estou aqui um bocado resfriada. E então, Olga também. Ok, aqui eu tenho aqui duas comentários para fazer. Então, tentar entender a necessidade da gente melhorar o consumo de água só para alterar o tal do metabolismo, certo? Então, básico. Aqui, o Cantinho da Borboleta faz uma pergunta assim, que ela tem cólicas, muitas vezes com diarreia de manhã, e já experimentou a comer e beber de tudo, mas nada faz diferença. O que poderá estar a fazer mal? Pronto, provavelmente, muito provavelmente, ao ter cólica, ou seja, aumenta o metabolismo do intestino, aumenta a função intestinal, líquidas, ou seja, eu estou tendo um passo muito rápido do alimento pelo intestino. Eu estou consumindo ou duas coisas aqui, Cantinho da Borboleta, duas coisas. Primeiro, melhorar fibra, melhorar com probióticos, provavelmente recuperaria essa situação, porque o que está acontecendo contigo é que a cólica e a diarreia é sempre de manhã, ou seja, do metabolismo interno do intestino que aconteceu durante o período da noite e que provavelmente tem a ver algo aqui com os probióticos, ou seja, com as próprias bactérias do intestino. Então, tínhamos que aumentar, muito provavelmente, um pouco a fibra no teu intestino para dar mais comida para essas bactérias e ver se não está consumindo alimentos um pouco doces, ou seja, mais altos em hidratos de carbono. Eu não estou dizendo que tá já comer doce como tal, mas alimentos que se transformem e que tenham uma libertação maior de glicose ou mais rápida de glicose, que é o que me dá a sensação aqui, ok? Mas se você depois quiser escrever no privado e quiser tirar alguma dúvida e tal, a gente pode falar, ou quiser me ligar também, não tenho nenhum problema, a gente pode falar sem nenhum tipo de detalhe. Mas acho que por aí, melhorando a parte dos probióticos e até introduzindo alguns probióticos na tua alimentação à noite, pode essa situação ser convertida rapidamente e ser resolvida, tá? Vale a pena pensar o que eu estou jantando com frequência, porque isso passa durante a noite. Pode estar segura, isso tem a ver com a tua última refeição do dia, ou a penúltima, ok? Porque o trânsito às vezes é um pouco mais lento. E tem a ver com o tipo de bactérias que tem no teu intestino, e isso é fácil resolver. Pode ficar tranquila que a gente resolve isso bem facilmente, tá bom? E porque tá tendo um trânsito muito rápido, e por isso é diarreia, ou seja, não deu tempo de formar as fezes mais duras. Não deu tempo de reabsorver esta água. Então, há um efeito aqui irritativo a nível intestinal.
tá bom? É isso de certeza. Aqui a Ana comenta que fez uma ecografia para ver se estava tudo bem, tem pedras na vesícula e será que tem que tirar a vesícula? Ana, aqui é bem importante também. Se não há queixa, deixa quieto. Se não há queixa da vesícula, deixa quieto. As pedras na vesícula são situações de cirurgia, sim, quando as pedras são muito pequenas que podem tapar o colédoco. O colédoco é o tubinho que conecta e faz com que essa vesícula esprema o seu conteúdo para dentro do intestino. Então, o que pode acontecer? Quando a pedra é suficientemente grande, a pedra dá voltas dentro da vesícula porque não vai tampar o colédoco. Pode dar dor, mas em geral as pedras são suficientemente grandes que não chegam a tapar o colédoco e às vezes tem pedras grandes e não causam maior problema. Causam alguma dorzinha incômoda e se não come gordura, a tendência é não ter grande problema. O grande problema que acontece mais é quando existe o tal do barro biliar ou quando são pedras pequenas ou pedras menores que podem sim se meter dentro do canal e tapá-lo. Quando se tapa o canal é como se fosse uma mangueirinha pequenininha e eu meto uma pedra aqui. E aí é um mau assunto. Por quê? Porque eu não consigo tirar a pedra daqui, a vesícula não consegue espirrar para fora o seu conteúdo e nem chegar a encher, e então há uma deposição da bilis a nível orgânica, e aí eu posso ficar verde, quase desta cor amarela, como aquela camisa, eu faço uma icterícia, é uma emergência médica e tem que ser retirada, sim senhora. Muitas vezes os médicos fazem de forma eletiva a cirurgia para evitar esse problema. Mas antes de mais, a clínica é soberana. Se a pessoa não tem queixa, não tem dor, não tem queixa, a dor da vesícula não é uma dorzinha, não, é uma dor em faixa em geral, incômoda, não é uma moinha, é uma dor incômoda e às vezes até a pessoa pensa que tem dor nas costas, mas é uma dor que ela é meio circular, ela vem por toda essa zona aqui. Se não há dor, deixa quieto. Se existe dor ou começa a ter dor, sim, aí vale a pena sentar e conversar e ver que padrão tem a dor e como é que ela funciona, ok? E aí sim, se faz a cirurgia, se tem indicação cirúrgica e realmente é necessário tirar a vesícula só por tirar a vesícula, não acho que seja por aí. Eu não tenho vesícula, eu tinha pedra, eu ia fazer exercício, eu corria, a pedra saía do lugar e não tinha queixa, até que depois comecei a ter umas queixas mais frequentes e pronto, aí sim tomaram a iniciativa de me convencer a tirar a vesícula. Quem tira a vesícula tem que fazer uma dieta bem certinha, bem cuidadosa, para readaptar ao que o organismo funcione sem a vesícula, o tal do metabolismo funcione sem que tenha o reservatório, porque você não vai poder comer, tem que fazer uma dieta baixando gorduras, mesmo a sério, para que depois o organismo se habitue a trabalhar com pouca quantidade de bilis, e então eu não devo comer, por exemplo, depois de um período de jejum noturno, ou seja, que eu não tenho produção nenhuma dentro do organismo, de comer de manhã cedo uma coisa muito gordurosa, causa problema, causa mal-estar e fica com enjoo, com náusea, pronto, é péssimo. Eu fiz a minha dieta muito certinha, hoje eu como absolutamente de tudo e sim, eu não como, por exemplo, de manhã cedo um croissant de manteiga, não como de manhã cedo de forma alguma, porque vou me sentir mal. Então, não abuso de gorduras depois de um largo período de tempo de jejum, ou seja, que eu não tenha produção de bilis e logo consuma um alimento gorduroso. Não sei se me faço entender. Se não me faço entender, por favor, me digam. Então, isso aqui é importante. Quem vai fazer cirurgia da vesícula tem de fazer dieta 30 dias muito certinha, sem nada de gordura, se retira praticamente tudo e depois a coisa funciona e funciona lindamente. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui alguma pergunta. A Candida Borboleta está dizendo que está fazendo o Alflorex há um mês e tem mais ou menos um ano de bypass. Pronto. O Alflorex tem algumas cepas, mas normalmente a gente tem que alterar a cepa e inclusive pode fazer o Alflorex, tudo bem, termina esse, quando terminar esse, buscamos outro probiótico que tenha mais cepas diferentes, para tentar ter a maior quantidade de
bactérias que consumam as fibras, que façam com que o teu intestino funcione melhor. Temos que ver aqui do ponto de vista também emocional, se não existe aqui alguma situação em que você esteja muito estressada ou esteja passando por algum momento aqui mais incômodo. O metabolismo se estressa, ou seja, efeitos, Filipa, Ana também, Paula. Deixa eu ver se tem alguém com mais alguma pergunta que eu esteja passando aqui por alto. Ok. A Sandra também está por aqui. Pronto. O metabolismo, por exemplo, algumas situações pontuais que acontecem na nossa vida alteram o metabolismo. Por exemplo, uma mulher que tem uma menstruação normal, crises específicas, emocionais, que a pessoa passa, pode vir a ter sangramento fora do período ou um sangramento que continua. Isso é alteração do metabolismo. Isso é metabolismo, porque nós trabalhamos, mas isso tem a ver com a parte emocional, por isso que eu lhe digo que é importantíssimo ter aqui uma consideração que o metabolismo não é simplesmente 2 e 2 são 4. Não, o metabolismo tem muitas situações e quando uma das eu acho que foi a Sandra, talvez, que comentou o estresse, exato. É isso mesmo. E o estresse altera absolutamente tudo. Altera o padrão de sono. O próprio estresse. Então, por favor, temos que vigilar os nossos pensamentos para não alterar o nosso metabolismo, fazer com que o metabolismo funcione de forma adequada. E tem a ver com o nosso estresse psicológico, que é causado do ponto de vista cerebral, ok? Cris, essa situação aqui realmente é um pouco mais, talvez aqui tenha que se tratar de mais coisas, ok? Tentar buscar o porquê disso. Às vezes uma acupuntura, uma fisioterapia pode te ajudar nesse sentido. Fez ressonâncias na coluna e não tem nada pressionando o nervo. O eletromiograma diz que é da perda de peso, poderia ser, mas isso o que quer dizer? Que não houve aqui uma melhoria da massa muscular, ou seja, houve uma perda de peso com perda de massa muscular. Aqui, só para a gente fazer aqui um detalhe, a Cris está comentando que há uma síndrome do pé pendente, que não consegue dobrar adequadamente o pé. Então, que não há lesão na coluna. Então, e que o médico lhe comenta que isso poderia ser relacionado à perda de peso. Poderia ser relacionado à perda de peso se houve uma perda de peso que vem proveniente de massa muscular maior da devida e que não tenha sido feito nenhum tipo de exercício no período de perda de peso. Por isso é importante que a gente tenha essa noção de que quando a gente começa a perder peso, nos altera a nossa fisiologia também. Então, aqui a fisioterapia era importante, mas quem sabe trabalhar um pouco até a parte de acupuntura para estimular novamente essa parte nervosa, para melhorar a massa muscular que eu tenho ali também. Então, isso deveria ter sido ou deve ser pensada. Ok, e que fez o sleeve e tem a tensão muito baixinha. Cris, a tensão baixa, a gente dá para melhorar com a própria alimentação. Então, olha, no teu caso, comer um pouquinho de Olinda, seja bem-vinda, um beijinho ao seu Figueirinha. A tensão pode ser corrigida comendo umas azeitonas, fazendo um queijinho, faz uma tepenada de azeitonas, ou seja, tepenada é pegar azeitonas pretas da lata, que a gente compra da lata, ou azeitonas que a gente compra dessas assim, sem caroço, tritura bem, as azeitonas são maduras, são deliciosas, tritura bem e faz tipo um cremezinho, um molhozinho. E vai pegar um queijinho e vai colocar em cima de um queijinho fresco, um queijo fresco maravilhoso, um ricota, requeijão, um queijinho fresco fica maravilhoso. Corta um pouquinho e come isso. Isso já melhora aqui a parte da tensão, que altera, nós estamos a falar a mesma coisa, estamos ainda no metabolismo, tá bem? Então, esse tipo de situação aqui também vai melhorar
a repercussão da própria tensão. Uma tensão baixa faz com que a gente fique decaída. A própria anemia altera o metabolismo? Claro, porque eu não tenho sangue, não tenho suficientemente ferro para formar hemácias para poder ter maior quantidade de sangue, então também altera o metabolismo. Por isso que isso aqui é tão importante, ok? Então, vamos... isso também pode fazer já, Rolando. Faça já que fica bom, fica delicioso. Isso fica muito bom para fazer agora, até para o jantar, ok? Então, isso tudo altera o nosso metabolismo e efetivamente vai nos dar respostas que muitas vezes a gente fica assim, deprimido, diminuído, e às vezes não é depressão emocional, é porque o corpo está debilitado. Então temos que aqui tentar separar as coisas e não adjudicar tudo ao mesmo efeito. Então o metabolismo a gente realmente pode melhorar ele, começando com o básico do básico, que a gente tem falado até agora, no início falamos, com melhorar um pouco essa questão da pressão. Mas quem tem pressão alta? A pressão alta é um problema hidráulico na maior parte das vezes. Pode ser idiopática, tá? Posso ter um problema renal ou ter uma hipertensão, que ela é sensível e é um problema aqui genético, tá? A hipertensão, ela pode ser idiopática. Ela não tem uma causa específica, e aí a gente tem que ver se é a pressão que estraga o rim ou o rim que está fazendo a pressão ser alta. Mas, em geral, quando eu tenho excesso de peso, que normalmente é o que a gente está sempre a conversar, não é? É porque eu tenho que mandar sangue para muita gente. Imagine um penthouse, um edifício muito grande. Um penthouse, um edifício muito grande, e a gente tem que mandar água lá para cima. Então, para mandar água lá para cima, tem que ter uma bomba com maior calibre para que passe, e tem que ter artérias com maiores calibres. E para isso eu tenho que ter uma bomba maior, que no caso aqui a nossa bomba é a bomba cardíaca, é o coração, né? Então, eu preciso aqui melhorar essa situação. Se eu diminuo o volume, eu não tenho que mandar água para tanta gente, então, em geral, a pressão se reduz e tudo funciona. Senão, eu tenho que tomar o tal dos vasodilatadores. Os vasodilatadores é o que se toma nos remédios para pressão, para fazer com que se dilate os vasos e poder passar o sangue, certo? Então, tudo isso altera o metabolismo totalmente. Isso aqui é bem importante a gente cuidar. Aí, o que mais? Sim, querida. Eu vi, aqui existe uma petição que o Cantinho da Borboleta comentou para que existam uns menus nos restaurantes que sejam mais adequados e que se façam um preço acessível para as pessoas que são bariátricas. Aqui só comentando aqui um tema, que existe uma petição que está rodando. Posso colocar também a nível público, posso deixar ou partilhar na página, dou um jeito onde é que se pode partilhar, para que seja feita uma petição para os restaurantes cobrarem um pouco menos dos pacientes bariátricos, que se possam comprovar que são bariátricos, não é? Aí buscaremos uma alternativa, mas que tenha sempre essa situação. No Brasil isso já funciona já há muito tempo, e dizendo que você é bariátrico pode comprar um menu a um preço melhor, porque as quantidades servidas são menores, e isso não é nenhum problema para ninguém, porque quando se desbanja efetivamente comida, não é? Se joga fora muita comida, e isso sim poderia ser uma coisa bem interessante. Então depois, se quiserem, a gente pode partilhar. Eu vejo como é que eu faço para partilhar. Se me mandas pelo Insta, a gente consegue partilhar no Insta também sem nenhum tipo de detalhe. Tá aqui, ó, petição pública. Quem quiser pode. Eu não sei se eu consigo copiar. Isso, tá aqui afixado esse comentário onde existe essa petição pública. Quem quiser, por favor, copia daí. E vou deixar aqui, tá fixado. Pode copiar e assinar, que isso aqui é interessante e acho que ajuda todas as pessoas, e por que não fazer, não é? Não tem necessidade nenhuma. A Paula está a comentar que amanhã faz um mês e nunca teve a tensão arterial tão boa. Claro, por quê? Porque você começa a diminuir o excesso, e então já tem uma perda de peso, já melhora sempre.
Olha, o Rolando está comentando aqui, agradeço. O Rolando está comentando que aproveita para lembrar que quem não consegue tomar as vitaminas, que está fazendo o Body Liquid e que é uma opção excelente e ele está a gostar. Então, efetivamente, a gente tem um Body Liquid e serve para isso, efetivamente, como uma alternativa para as pessoas que não conseguem tomar. Também tem uma paciente que é a Ana, ela se sentia super mal com as outras vitaminas e está contentíssima e está a fazer e está super, super feliz mesmo. A Joana também. A Cris está dizendo que já assinou, muito bem, agradecemos imenso. E se chega às 1000 assinaturas, vai à Assembleia da República fazendo uma petição formal. Sem dúvida, isso se consegue num segundo. É só mandar isso aqui e vamos deixar aqui para que toda a gente, por favor, anotem. E olha, a bariátrica e agora, que é a página da Joana, que realmente é uma página muito, muito boa também, está dizendo que adora consumo e está tomando também a Body Liquid. A Body Liquid é essas vitaminas aqui, tá bem? Que são excelentes para bariátricos. Faço só aqui para mostrar para quem não conhece, que está aqui na página e de repente ainda não viu, que é uma excelente opção, tá bem? Dá para comprar direto comigo, dá para comprar na página bodyhealth.eu e dá para comprar na Apple Body diretamente também. Logo vai estar no celeiro em alguns outros locais, mas depois eu aviso. O Rolando tá falando que ele toma com sumo de coco e ananás, que é excelente. Ótimo, é isso mesmo. O que mais que eu queria comentar aqui com vocês? A Sofia tá comentando. Sofia, que tá com imensa falta de força e tem a ferritina muito imagino que seja no bordo inferior, muito baixa. Ok, pronto. Então, no teu caso, teríamos que efetivamente e provavelmente fazer um pouquinho de ferro. E existe o Ferrograde Plus, que é excelente, o Ferrograde, o Gradumet de 327,9 tá excelente e dá para fazer esse ferro, não precisa de receita, dá para comprar direitinho e pode tomar, não há nenhum problema se a ferritina tá baixa. Que bom, o Rolando tá comentando que ele partilha as imagens e o site por onde ele passa. Agradeço porque realmente é uma alternativa muito boa para quem precisa. A Ivonete exatamente foi quem mandou efetivamente o pedido da petição. Então, a Ivonete também é uma paciente nossa e tranquila que aqui a gente partilha e posso colocar efetivamente, inclusive na página. Silvana, tenta assistir, que você já chegou agora aqui um bocadinho tarde. Se consegues assistir, seria bom, porque a gente falou um bocado aqui de metabolismo. Então, vamos lá. Metabolismo lento ou rápido, existem situações específicas que tem a ver algo com a parte glandular, que nós temos uma produção diminuída ou alterada, de situações que não é só relacionado com a tireoide não, tá? Mas com a tireoide que sim pode dar essa caracterização de dizer que é lento ou que se trabalha mais lento ou que trabalha mais rápido, mas situações, N outras situações alteram o metabolismo e N outras situações são responsáveis pela alteração do metabolismo. O metabolismo é alterado e também altera, ok? Então, vamos lá. É importante a gente ter essa noção. Se alguém tiver coisas específicas e queira perguntar especificamente do metabolismo digestivo, do metabolismo do sangue, do metabolismo, por exemplo, da anemia, que são todas situações diferentes, do próprio ritmo circadiano, que é a relação que a gente tem com o dormir, com esse fato que nos altera também a parte metabólica, porque você dormir mal, você altera uma coisa bem interessante. Mas pronto, a gente já faz aqui. Que legal. Já comento aqui o que o Rolando está escrevendo. Então, veja bem, o fato de você dormir pouco ou dormir mal vai alterar o nível de cortisona. E a cortisona por si altera o metabolismo. Por exemplo, pessoas que têm que consumir cortisona, mesmo em medicamento, sim, vai ter uma alteração do metabolismo, porque vai ter uma maior
a absorção e vamos dizer, a absorção do açúcar vai ser maior, vai alterar também a produção da própria insulina. Então, sim, também altera o metabolismo. E aí é uma alteração metabólica e induzida por uma droga. Medicamentos para atenuar o nosso emocional, ou calmantes, ou alguns calmantes que são psicotrópicos, que funcionam a nível cerebral ou neurológico, também podem alterar esse metabolismo, porque há uma diminuição do processo metabólico para induzir a uma calmaria. Então, isso também induz aqui a alteração do próprio metabolismo. Portanto, tudo que a gente puder fugir de medicamentos para dormir, medicamentos psicotrópicos, medicamentos para alteração nervosa. Olha, quando você fica nervoso, o melhor medicamento é isso aqui, ó, Rescue, Florais de Bach. Isso funciona, isso é maravilhoso, isso aqui está na minha mesa, eu tomo. Mas não tomo um medicamento que seja, por exemplo, um psicotrópico tipo Xanax. Não. Dá pra gente controlar com essas coisinhas aqui, simples e gotinhas, e dá pra controlar, porque toda a gente tem que fica alterado. Epa, com determinadas coisas na vida a gente fica alterada. Isso aqui melhora a ansiedade, melhora processos aqui muito importantes, sem ter que ir para outras coisas. E existem N situações que a gente pode trabalhar. Olha, isso aqui são flores de Bach meus, ok? Que eu faço, e isso aqui é maravilhoso, porque nem toda a gente consegue estar todos os dias linda, maravilhosa e tudo em paz, não. As pessoas têm os seus altos e baixos, como todos nesse mundo, não é? Então, aqui vale a pena a gente pensar um pouquinho. Deixa eu só ver o que tá me comentando aqui. A Mick, ok? A Sofia tá dizendo que tá de férias. Sofia, desfruta das suas férias maravilhosas, goze-as mesmo. E é difícil encontrar comida na fase livre. Sofia, você pode comer absolutamente de tudo nessa fase livre, perdoa. O que precisa? Mastigar muito bem, evitar frituras e gorduras em grande quantidade, assim que sejam incômodas, e aumentar o consumo das frutas. Frutas aí você tem a dar com o pé, porque fruta voa de tanta fruta que tem por aí. Então, fique descansada, fuja desses doces, dessas coisas assim que não é muito legal, mas o resto você pode comer de tudo, abuse dos peixinhos, frango, desse tipo de comida aí que sempre você vai ter. Fique descansada. Eu sei que não é fácil, mas você se adapta e consegue. O Rolando tá comentando que ele participa do grupo do Cantinho da Borboleta, que tá a Ivanete, que tá a Joana, que é a borboleta maior. Que legal, que bom, fico muito contente. Eu fico muito contente. Isso, Ivanete, ótimo. Fico muito contente com que vocês façam esses e tudo que precisarem de mim que eu possa colaborar e ajudar, esteja à vontade. A Sofia, muito com as vitaminas hialurônicas. Tá, queixar-se da queda de cabelo. Vamos ter logo um produto muito bom que também vai sair no mercado, além do hercêutico. Já vou comentar para vocês, porque isso aqui é bem importante. E a Ivonete está comentando que o metabolismo está acelerado agora com o dumping. Não, ele não está acelerado com o dumping. Isso muda quando ficar estável a situação do dumping. Claro, ele não é que ele esteja acelerado com o dumping. O que acontece é que com o dumping altera-se aqui a absorção e a produção da própria insulina. Por quê? Porque eu estou fazendo, é como se eu rapidamente absorvesse mais insulina do que é devido, porque há um processo do pâncreas que está desregulado. Esse é todo o caso que no caso da Ivanete, a Ivanete está com um dumping que a gente chama dumping precoce, que é depois de um tempo da cirurgia, que começa a comer qualquer coisa e a insulina, a glicemia baixa. Por quê? Porque tem uma carga de insulina que é liberada maior da conta, porque o pâncreas ficou perdido, ele não sabe quanto é que ele tem que liberar. O pâncreas libera insulina de acordo com as gramas de hidrato de carbono que nós consumimos. E aí o pâncreas libera. Isso numa situação normal. O que acontece? Com excesso de peso e com alguns detalhes que acontecem, não todas as pessoas têm, mas algumas pessoas vão responder isso, passando o primeiro, segundo ano da cirurgia, podem ter isso. Então, o pâncreas fica desregulado, ele não sabe quanto é. Você come uma pera e ele libera como se tivesse comido um bolo. É mais ou menos assim.
E então, isso a gente tem que voltar a orientar. Existem técnicas e momentos específicos que a gente consome alimentos com mais fibra para retardar a absorção, ou melhor dito, a liberação de açúcar dentro do intestino, e a gente consegue trabalhar com isso. Fique descansada, eu sei que agora está sendo apoiada na endocrinologia e vamos trabalhar com isso aqui. A Tereza está comentando que ela também usa as gotinhas é o Rescue, e as flores de Bach é ótimo. Quando se melhorar essa situação, estabilizar um pouco o dumping, claro que todo o metabolismo vai funcionar melhor. Então fique descansada, Ivanete, que isso é uma questão de tempo, ok? O Rescue, as flores de Bach, eu compro no celeiro. Tem que ser que diga florais de Bach, que são os originais, ok? Há muitos anos, as flores de Bach tem uma história, se quiser outro dia a gente faz um live sobre flores de Bach. Há muitos anos, eu vivi ainda na Venezuela, fará 20 e poucos anos, eu fiz cursos das florais de Bach e tal, mas eu fiz cursos, poderia dar para os pacientes e tudo, mas eu usava era para mim e para quem me pedia, que sabia que eu fazia os florais. Eu nunca fui de ficar dizendo que eu fazia florais de Bach, porque eu nunca quis misturar isso com a parte da nutrição. Para alguns pacientes eu sim recomendo, e tenho alguns pacientes, por exemplo, que têm filhos que têm medos à noite, que têm determinadas situações específicas que a gente utiliza, e realmente isso tem efeito. É como se fosse uma homeopatia, mas em base à essência de determinadas flores que tem efeito sobre o nosso estado emocional. E isso ajuda imenso. Pode parecer que não, mas você toma e você não sabe por que, mas as coisas se controlam e você fica super bem. E não tem nada de psicotrópico, não tem nada de nada. Isso aqui tem para vender, eu compro o meu no celeiro, tá bem? E depois existem, por exemplo, estrela de Belém, Red Chestnut, que é a castanha vermelha. Aí tem N detalhes que se pode, de acordo com o que a pessoa tem ou a situação que a pessoa traz, dá pra gente específico. E se, por exemplo, o Rescue, que é quando você fica ansioso e esse tipo de coisa, a gente toma 4 gotinhas, ou num dedinho d'água, ou pode até pôr na bolsa e levar e tomar as 4 gotinhas na boca mesmo, na língua, pôr as 4 gotinhas e tomar 4 vezes ao dia. Eu tenho um paciente que chegou na consulta muito acelerado, muito ansioso, demais, vinha para cirurgia. E ele realmente até tomou um medicamentozinho assim, que também era desses mais naturais. E eu disse para ele, olha, vamos trocar, deixa de fazer isso e passa a fazer o Rescue. Olha, santo remédio, tá feliz da vida, tá ótimo, já fez a cirurgia, já tá na fase 3, tá fabuloso. E utiliza realmente as flores e tá de maravilha. Então, isso aqui dá imenso jeito, tá bem? Antes de ficar tomando psicotrópicos e outras coisas que só deixam a pessoa dopada, e há momentos que tem que se fazer, pronto, de acordo com determinadas situações, até pode ser necessário. Mas as pessoas às vezes comem e tomam muitas coisas para tamponar situações que não precisa. E tem mais efeito colateral do que efeito bom. Isso mesmo, doutora, como fruta e parece que come doce. Exatamente, que é a Ivanete que está a comentar, que às vezes come uma pera e parece que comeu um bolo, porque a glicemia, pumba, vai lá para baixo. E então faz como se fosse um efeito aqui de um diabetes, ok? Como se a pessoa fosse diabética, e não é. É porque o pâncreas está fazendo as coisas de má condição, tá bem? Nada, a gente tá de acordo, tá agradecer a ajuda, a gente tá aqui para isso e esse momento serve para isso. Então, por favor, partilhem a página, partilhem esses lives, porque esses lives ajudam. Isso aqui não é cobrado, isso aqui não é nada cobrado, não é um momento assim só para a gente fazer publicidade disso, daquilo. Não, é um momento para a gente tirar dúvida e para as pessoas se interessarem e entenderem um pouco da sua própria situação. Ah, querido, ok, o Rolando tá comentando aqui perdoa, o Rolando tá comentando aqui, e as meninas do grupo sabem que aconselham o meu acompanhamento,
mesmo os bariátricos que são operados no público. O Rolando não é paciente da consulta. Eu não atendo, eu não trabalho só, única e exclusivamente com a cirurgia do Dr. Albuquerque, não. Eu trabalho com muita gente de fora, pessoas que são do norte, pessoas que são de outros lados, que fazem cirurgia e que não têm apoio. O apoio da nutrição bariátrica realmente no Portugal é escasso. De fato, eu tenho montado uma mentoria para ajudar a ensinar outras nutricionistas a que trabalhem bem com bariátricos. Eu tenho 21 anos já nessa situação e efetivamente tenho know-how para isso. E isso eu digo, igual que eu digo coisas, também digo coisas. E se é uma coisa que eu entendo e sei trabalhar, é com paciente bariátrico. Tenho muitos anos e tenho experiência nessa área de muito tempo. Então, também isso sim, posso me dar a capacidade de dizer isso, e é assim, isso eu digo publicamente. E que foi uma coisa muito boa que aconteceu para ele. Fico muito feliz com isso. Amém, amém, Soninha, que seja assim. E que a gente sempre possa ajudar, porque o fato da gente poder colaborar aqui me faz feliz. E é uma coisa que eu faço com todo carinho mesmo. Então, não é simplesmente só porque aqui há muita informação, que se a gente fosse transitar isso para consultas, seria muito tempo de consulta. Então, é uma informação que eu considero valiosa. Portanto, partilhem. Mais gente pode ter acesso e mais gente pode ficar feliz e tirar dúvidas e tudo isso. É um momento de partilha, é um momento da gente conversar. Isso aqui é importante. Carla, seja bem-vindo. Kátia também. Então, quem não viu, fica aqui. Ah, o Rolando está comentando que... Olha, Rolando, não sabia. É verdade, meu marido é ortopedista e não é porque é meu marido, porque se não fosse bom, eu não dizia, mas é o melhor ortopedista de ombro de todo Portugal, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. E que tratou dá licença, por favor. E tratou efetivamente o Rolando. Então, fico contente porque realmente é um excelente traumatólogo, um excelente ortopedista e trabalha realmente com ombros. De fato, trabalha com o pessoal do Benfica e atende os pacientes deles e realmente isso funciona muito bom, muito bem. Sandra também seja bem-vinda. A Pobari também está por aqui. Ah, que bom. Que bom, a ideia é isso mesmo, é uma partilha e tal, e quem precisar, a gente tá aqui para isso. O nosso objetivo é realmente poder levar informação coerente, correta, não é adequada, que se tem uma coisa que eu tenho é experiência e tempo de nutricionista que me sobra. Já vamos lá 30 e poucos anos e a ideia é que a gente continue. Amém, amém, amém. Aqui tá dizendo a Cristina que estamos todos com os anjos, sim senhora. Então, olha, eu vou deixando cada um de vocês por aqui, um beijinho para todos, um beijinho no coração de cada um, que realmente tenham aproveitado algumas coisas que a gente falou por aqui. Se tiverem dúvidas ou tiverem outros detalhes e quiserem falar alguma vez no privado, podem escrever por aqui. Às vezes eu não consigo responder no momento, mas estou sempre por aqui e vou respondendo à medida que vão chegando as coisas, vou fazendo. Então, olha, beijinho no coração de cada um. A Leide foi minha aluna. Leide, precisamos de nutricionistas na bariátrica, viu? Então, se quiser estar por aí, vá dando de vez em quando passando por aí, que vai tendo boa formação, tá bom? Um beijinho grande. Rolando também vai falar comigo na semana, exatamente, e vamos conversando. Então, um bom descanso para todos, um bom resto de fim de semana, né? Porque hoje já é quinta-feira. Nós temos live agora, não na semana que vem, na próxima, na semana de cima, que vai ser dia 9, 11, dia 12. E aí 12 a gente coloca mais e aí a gente vai falando, ok? Então vá, beijinho a todos, um bom descanso a todos. Vou desconectar, tá bem? Pronto, espero também melhorar, porque tô super congestionada. Tá sendo um esforço aqui, mas pronto, fico bem estar falando com vocês, eu fico feliz. Um beijo a todos, bom descanso.